episódio de Eden Zero. E nesse episódio vemos o passado do Waze e o grande momento pro Chique brilhar nesse arco. O episódio começa onde terminou o anterior, onde o Waze chega no campo de batalha onde tá rolando o Chique versus Draken Joe. Mas o Waze não tava sendo ele mesmo, pois ele tava focado em mil maneiras de como estourar a cara do Draken Joe. Ele tenta meter bala, mas o Mosquito não liga, já que ele pode mudar facilmente a matéria das balas. Então o Waze tenta atirar com o laser, e isso com tudo no Draken Joe. E aí temos um flashback de 50 anos atrás, que se formos comparar com o nosso Waze seria menor do que esse número. Em Norma, a gente vê meio que um mini Waze, que é mais fofo que sua versão atual. E meio que ele estava numa cama onde está a sua mãe, que meio que estava numa espécie de hospital. Nisso, o Waze ouve uma conversa entre os médicos que não sabem o que é a doença e conduziram muitos testes, mas não conseguiram achar o patógeno e que nunca viram sintomas assim antes. E a única coisa que eles podem descrever é que a vida dela tá sendo sugada. E meio que não é só a mãe do Waze, pois tinha outros casos parecidos. E todos resultaram na morte. Daí o mini Waze vai na cama onde sua mãe está. E nisso a mãe do Waze fala com o Waze e fala que mesmo quando ela não estiver aqui, ele precisa continuar forte e vivendo. Mas o Baby Waze não quer acreditar nisso e que ele acha que eles vão salvar ela. A mãe do Waze vê que meio que o Waze não é bom em fazer amigos. E isso meio que a preocupa muito. E meio que o Baby Waze realmente não quer que sua mãe morre. Mas a mãe do Waze fala que ele não vai estar sozinho, pois nesse universo tem outra mãe, que é a mãe de todos. Que claro que ela tá falando da deusa mãe. E a mãe do Waze morre. E gente, dá uma pena meio que do Waze, pois graças ao Drakenzinho aí, ele perdeu a mãe. Bom, a mãe dele. E meio que dava a ver alguns sinais que meio que o Waze tinha esse meio que passado. Como exemplo, lá no episódio 5 da primeira temporada, todo Chique menciona que eles precisam de ter uma nave para meio que ir até a mãe. Meio que o Waze estranhou isso, como se soubesse do que ele tava falando. E agora, nesse exato momento, a gente vê o Waze meio que despejando toda a sua fúria e vingança meio que no Greg por ter matado ela. O Waze vai ainda continuando tentando acertar um raio no Draken e o Chique já percebe o comportamento bastante peculiar do Waze. Bom, o Draken Joe não sabe do que o Waze tá falando, mas ele fala seu lema: ele não mata pessoas, mas tá sugando a vida delas, enfim, hipocrisia. E o Waze ia meter um socão de ferro na cara do Draken, mas o Draken consegue pegar o braço de ferro do Waze e muda a matéria da armadura, que explode. E aí o Draken começa a lembrar do Waze e fala: você é um pirralho que roubou meu dinheiro! Ai, lembra de ter arrancado seu braço, né? Prepare-se pra pegar o outro! E quando meio que o Waze ia ter mais uma vez seu braço cortado pela terceira vez, temos o flashback do Waze com o Sibir, onde ele começa a falar sobre o seu pingente, que meio que é a lembrança de sua mãe. O Waze fala que quando a sua mãe era jovem, ela era uma aventureira que se explorou por vários planetas. E que ela encontrou meio que esse pingente em um deles. Depois que sua mãe morreu, meio que o Waze ficou completamente sozinho. Ele queria um amigo, então comprou um robô de segunda linha, que era meio sabidão. Levou 3 anos, mas ele ensinou o poder que é o fazedor de máquinas. E o Waze meio que não podia usar esse poder muito bem no começo, que até destruiu seu mestre quando começou. E estava sendo até uma conversa muito gente boa. Até um dia o Waze pergunta ao Sibyl o que aconteceu com aquele pingente. E meio que o Waze acha que o Sibyl roubou, já que ele era o único a saber. E o Sibyl tenta explicar que eles podem ser uma gangue de ladrões, mas nunca roubam de seus companheiros. E ele pergunta se ele vai acusá-lo sem meio que ter prova, e meio que o Waze fala que ele não é o companheiro dele. E meio que é revelado que era um dos capanguinhas que meio que roubou aquele pingente. E o coitado do Sibyl realmente meio que ficou magoado. E o Waze garante que na próxima vez ele vai roubar algo importante dele. Ou seja, por conta de um mal entendido, meio que a amizade deles acabou assim. E na época atual, Chique salva o Waze. O Chique pede pro Waze esfriar a cabeça
que não vai derrotar o Greg Joe, meio que só pistolado pra lá e pra cá. E o Ace meio que todo cabisbaixo fala: olha, pare de se preocupar comigo. E o Chique: mas quem faz isso são seus amigos, não é? Chique, você é a representação da inocência que o Ace precisava justamente agora. 余計なお世話だ。それをするのが友達だろ。 Bom, Chique fala que eles não podem derrotar numa luta direta, mas podem fazer isso se unirem forças. Então, Chique e Ace unem forças e o Greg Joe: eu não tenho medo de vocês, aqui não é Fairy Tail. De repente, o Greg Joe começa a se sentir estranho. Meio que a Ermite terminou de hackear e vai começar a reverter a energia do Greg. Nisso, toda a Belly agora fica escurecida. E a Mira fala que, de acordo com o plano, Greg Joe deve ficar fraco. Aí a densidade do éter do Greg vai diminuindo, mas tem algo errado. Meio que o Greg vira um monstrão de éter, por conta do éter dele que tá ficando fora de controle. E também meio que a força vital acumulada meio que se misturou com o éter do Greg. Nisso, de repente, meio que a nave começa a fazer uma decolagem de emergência, pois tem outro probleminha, que é o satélite escalate que o Greg roubou da Kurenai lá no arco da Joia do Sol. E nisso a gente vê os tentáculos do monstro Kraken meio que ativando o satélite escalate. E meio que o satélite tá mirando pra Blue Garden pra matar o Noah. Bom, tudo que resta é que elas precisam impedir isso. E no questão do Chique é só acreditar. E nisso, enquanto isso, todo mundo tenta evacuar. O Sibyl velho salva a Pino, gerando um arco de redenção pra ele. E meio que Sibyl, você sabe que a Pino não gosta dele, só que a Pino começa a se lembrar do ex falando que o Sibyl é alguém que salvou a sua vida. Ou seja, agora a linha temporal tá começando a se misturar. 大丈夫か。あんなやつでも俺を救ってくれたやつなんだ。ありがとうございます。 E a Pino vai conferir essa memória depois. Enquanto isso, nossa Rebecca tá vendo um monte de tentáculo. E Rebecca e Happy começam a ser sugados pelos tentáculos. E o Kraken meio que vê: finalmente contei no meio crenta. Agora me impeça seu poder agora mesmo. Mas graças a Deus o Mura veio salvar Rebecca e Happy. E o Kraken meio que tava desesperado pra tentar sobreviver. Enquanto isso, o Kraken tava atacando nossos meninos. Ele rebate eles de longe, determinado a matá-los. Aí o corpo do Chique não começa a se mover. E o Kraken sabe que o Chique é a chave do Cat. E que o Noah falou que se ele matar o Chique, o gato vai despertar. E nisso o tentáculo começa a se transformar num revólver. E nesse exato momento o Chique começa a se lembrar as lembranças do mundo 29. E de repente tudo começa a ficar roxo. Mais lembranças do número 29 vai chegando na cabeça do Chique. E o Chique para a bala usando a gravidade. E o Chique fala: agora chegou esse dia. E é aí que Chique começa a se iluminar verde usando a força da gravidade do Satã. Mas de repente começa a brilhar roxo e meio que ele ganha chifres pretos com camadas roxas e seu cabelo fica branco. E esse, meus amigos, é o Chique no modo Overgrave completo. E com esse novo modo Ultra Sexy, Chique consegue bater de frente com o Kraken. Ele começa a levantar todos os destroços do chão usando a gravidade, tanto do teto e tanto do chão, criando assim um buraco negro. E meio que as estrelas cintilantes meio que sentiram meio que esse Ether Gear de alta densidade e chutaram que pode ser o Chique, vendo que o nosso menino chegou no ponto crítico do Ether Gear, o Overdrive. O que significa que elas podem fazer seu trabalho em paz e elas tentam atirar no satélite, só que ele tem proteção. Então elas decidem usar o canhão principal da nave, usando um pouquinho do éter da bruxa pra isso. Enquanto isso, Rebecca e Omuda estão amarradas. E elas não usam o Ether Gear quando estão amarradas. Então chega a hora de nosso Baby Happy brilhar. E usando os blasters, meio que elas conseguem se libertar. E a Omura consegue meio que eliminar o resto usando sua espada da alma. Enquanto isso, Ace
Cara, como ele pode ficar tão cetido que eu? E aí o Shiki consegue usar o buraco negro no Graken Joe, meio que acabando com metade dele. E o Shiki fica cara a cara com o Graken. E daí temos um flash onde ouvimos meio que uma criancinha. Por que as pessoas desse planeta só vivem 15 anos? E as crianças falam que eles são cobaias e meio que foram feitas pra isso. E meio que a criancinha é o Graken e fala que ele quer viver mais. E meio que ele encontra do livro que meio que fala sobre a alquimia, que tá ligada com 4 elementos: água, fogo, terra e ar, e que é a arma secreta para mudar os materiais dos objetos. E o Graken pensa que se ele puder mudar a vida das pessoas para se tornar a dela, ele pode se tornar adulto, ser forte e talvez ele consiga ter amigos. E o Shiki, tá, eu vou ser seu amigo se você não precisar fazer isso. E o Graken? Esse menino viu as minhas memórias? O que isso aconteceu comigo? Não pode ser! As memórias do Cat foram puxadas pra gravidade dele e caíram nesse mundo! E o Ace? Mas do que é que eles estão falando? E o Shiki finaliza o Graken usando o ataque da magia das máquinas, Meteor Breaker! E que jeito fantástico de terminar um episódio! お前はもう十分生きただろう。そろそろ眠るんだ。魔界流メテオブレイカー。 Esse episódio foi maravilhoso! Teve uma porradaria pra caramba! Vemos um pouco do passado do Ace e também um pouquinho do Graken. E a transformação do Overdrive do Shiki, na qual todo mundo tava esperando. Foi fenomenal, gente! Foi fenomenal! E no próximo episódio vai ser o episódio da Eden's One. Esse foi o 10º episódio da segunda temporada de Eden Zero. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Eu mando um beijo e fui.